Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, para a gente trazer algumas atualizações importantes aí do São Paulo. Vocês já sabem, né? Quando eu tô com essa câmera aqui, quando eu tô neste quadro, é porque ontem teve live, né? Toda sexta-feira tem live aqui no canal, às 7 horas, então lá eu converso com vocês, lá eu trago algumas informações ali também em primeira mão, que às vezes que eu seguro um pouquinho para live, tudo, para a gente ter assunto e render lá. Foi uma live muito bacana, a gente conversou bastante, interagiu com o pessoal. Se você quiser acompanhar algumas informações que a gente trouxe lá, a gente falou sobre o novo Morumbis, sobre o David Neres, sobre o Juan, o valor, o que o São Paulo vai fazer com o dinheiro do Juan, enfim, trouxemos muitos assuntos, falamos sobre laterais esquerdos lá, alguns nomes que o São Paulo procurou e já descartou. Enfim, dá uma olhada lá aqui no canal, né? Dá uma olhada para você acompanhar na íntegra lá tudo que a gente conversou, tudo que a gente debateu. Tá bom? Mais um vídeo hoje, né? Nesse sabadão de meu Deus, onde o São Paulo está fazendo aí a sua preparação para o confronto contra o Palmeiras. São Paulo pega o Palmeiras aí por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, um confronto direto, visando uma vaga no G4, né? As duas equipes estão empatadas com 38 pontos, mas o Palmeiras está no G4, na quarta colocação, por conta dos critérios de desempate, e o São Paulo está em quinto. O Palmeiras deve ir bem reserva para esse confronto, tá? O Palmeiras vai com seus jogadores reservas, e inclusive informação do GE de que o Palmeiras, a provável escalação do Palmeiras tem o Everton, Giai, lateral direito, que é reserva, a dupla de zaga Naves, Vitor Reis, o lateral esquerdo Vanderlan, talvez ali o único titular, por exemplo, nos jogos contra o Flamengo foi o Vitor Reis. No meio campo vai ser Fabinho ou Zé Rafael, os dois também hoje são reservas. Richard Rios e Felipe Anderson. Felipe Anderson é titular, mas por conta de ter ficado no banco contra o Botafogo, por conta de uma lesão, vai jogar contra o São Paulo. E no ataque, Rômulo, reserva, Rony, titular, e Luiz, que é um jovem jogador da base que está começando a ganhar minutos agora, que também é reserva. Então o Palmeiras também vai poupar os seus jogadores visando o confronto contra o Botafogo no meio de semana. O São Paulo joga só na quinta, né? 4 dias depois, mas o Palmeiras já joga na quarta-feira, então por isso que o Abel vai poupar aí os seus principais jogadores. Ele já não tem Copa do Brasil, então ele vai com tudo para a disputa da Copa Libertadores. O São Paulo também deve com um time bem modificado, tá? O São Paulo não deve com seus principais jogadores para esse confronto, muito por conta também do gramado do Allianz Parque, é um gramado sintético. O São Paulo tem um histórico de contusões importantes lá. O Galopo se lesionou e ficou um ano inteiro parado. O Lucas se lesionou também e ficou parado. O Ferrarese também tem uma grave contusão que também ficou um ano sem jogar. Então o São Paulo tem um histórico forte de contusões lá. Então é por isso também que o Zubeldia vai poupar assim alguns atletas. Ainda, né, é sábado de manhã, ainda estou gravando, inclusive, no dia anterior ao sábado. Como vocês sabem, eu sempre falo para vocês, eu gravo um dia antes, né, na noite anterior. E ainda tem o treino desse sábado, que o Zubeldia vai definir de fato qual que será o time, e todo sábado ali, mais ou menos de tarde, a gente consegue trazer a informação, do que a gente cravou a escalação dos reservas contra o Atlético Goianiense. Então, sempre importante você olhar os links aqui embaixo, que tem as minhas redes sociais, inclusive também tem o Pix do canal, da maneira, se você quiser ajudar também a nossa evolução aqui financeiramente, mas se você não pode ajudar financeiramente também, pega esse link, compartilha com o seu grupinho do WhatsApp, com seus amigos, para a gente crescer aqui e trazer cada vez mais conteúdos, tá? Então, o São Paulo deve com reservaço, e para você saber a escalação, porque talvez, no domingo de manhã provavelmente eu já vou trazer a escalação, mas para você saber até antes, você já pode saber no sábado lá nas minhas redes sociais, tá? Agora, vamos trazer alguns assuntos importantes. Vamos primeiro, antes da gente falar do Mário Rui, que é o que vocês querem saber, vamos segurar um pouquinho a audiência. Vamos falar um pouquinho sobre o Juan, porque o Juan ainda não foi anunciado. O Juan zagueiro, o Juan atacante já foi negociado com o futebol da Turquia, mas por que o Juan zagueiro ainda não foi de fato anunciado? Por pura questões burocráticas e até por foco. Por que foco? Porque o São Paulo estava concentrado numa semana importante de Nacional, Libertadores e também tem o Majestoso. Incluindo isso, tem algumas documentações do atleta que ainda estão pendentes
para chegarem ao futebol brasileiro. Tá tudo certo, tá, gente? Não vai melar. O Juan é reforço do São Paulo, tá tudo acertado, já tem treinado, já apareceu no CT, já foi aprovado nos exames médicos. É realmente aquela parte burocrática que ainda falta ser definida. Algo parecido, por exemplo, que aconteceu com o Marcos Antônio, vocês vão lembrar também. O Marcos Antônio demorou o quê? Uma semana depois de fechar que ele foi anunciado. Então, o anúncio do Juan vai acontecer na semana que vem, tá? O São Paulo já acerta tudo aí. Até conversei com uma pessoa, será que rola esse final de semana? Só falou, é difícil, pode ser, mas é difícil. Vai ser mais provável para a próxima semana. Então, aí, o Juan, lá para segunda, terça-feira, o Juan já deve ser anunciado como o novo reforço do São Paulo. Na Libertadores, ele não joga, vai ter que esperar as quartas de final para ser inscrito. Copa do Brasil e Brasileirão, ele vai poder atuar com tranquilidade. Tá bom? Inclusive, sorteio da Copa do Brasil, bom trazer, vai ser na terça-feira às 3 horas, tá? E aí o São Paulo vai saber não só o seu adversário nas quartas de final, se decide no Morumbi, se vai decidir fora de casa, como também o caminho, o chaveamento até a final. A CBF já vai definir todas as quartas de final e já quem passar, quem se enfrenta na semi e quem só se enfrentaria numa possível final na terça-feira, às 3 horas, vai ter o sorteio da CBF. Então a gente já explicou sobre o Juan. Vamos falar sobre o Mário Rui? O São Paulo abriu conversas, tá, sobre o Mário Rui, para a contratação do Mário Rui, melhor dizendo. É um nome que agrada, é um jogador que o São Paulo foi buscar de acordo com as características que ele entende hoje. O São Paulo quer um lateral mais ofensivo, e o Mário Rui ele é um lateral um pouco mais ofensivo, ele tem bom cruzamento, é um lateral mais apoiador. Defensivamente ele não compromete tanto, mas a característica dele é ser um lateral mais ofensivo, até porque o São Paulo projeta nessa temporada ter o Rafinha ali como o seu lateral. O Rafinha é um jogador um pouco mais defensivo, né? Então, por mais que o Mário Rui seja até um pouco mais equilibrado, existe a avaliação hoje no São Paulo de criar um lateral um pouco mais ofensivo, e aí o São Paulo vai abrir conversas. Em um primeiro momento, o Mário Rui gostou do contato, ele acha interessante uma ida para o Brasil, ele não descarta, porém ele tem também outras sondagens. O staff dele está procurando um novo destino, porque no Napoli ele já não jogou com tanta frequência na temporada passada, ele não foi titular absoluto, ele jogou só 21 jogos na Série A no ano passado, na temporada passada, melhor dizendo, ele não é titular hoje absoluto, ele quer mais rodagem, está chegando num estágio final de carreira, ele tem 33, daqui a pouco ele vai fazer 34 anos, então ele quer atuar com mais frequência, e ele vê com uma boa possibilidade de futebol brasileiro. Não tem negociações avançadas, não está fechado, mas é um nome que agrada, que o São Paulo está conversando aí, que nas próximas semanas a gente vai ter algumas novidades. Enzo Dias, que era um outro lateral que o São Paulo procurou nesse momento, por conta da pedida do River Plate, a gente pode descartar, e o Angileri, nesse primeiro momento, ficou de stand-by, mas não é um nome que a gente descarta, tá? É um nome que interessa, tem uma forte concorrência também no mercado, mas hoje a prioridade do São Paulo vai ser buscar a contratação do Mário Rui, um lateral experiente, aprovado por todo mundo ali no departamento de futebol, pela comissão técnica, é o nome que o São Paulo gosta bastante, que vai iniciar aí, iniciou os primeiros contatos e deve iniciar aí algumas negociações. Para a gente fechar aqui, 2 assuntos importantes em relação ao Lisieiro. Ele ficou de fora do confronto contra o Nacional porque ele teve algumas dores no quadril. Ele vai ser submetido a exames médicos nesse sábado, mas no primeiro momento não deve preocupar para o confronto contra o Palmeiras, tá? Ele deve ser relacionado para essa partida, e aí vai ficar a depender ali, né, das horas antes, para entender de fato essas dores no quadril, se vão ser de fato dores que vão impedir ele de ficar fora por mais um jogo. Mas em um primeiro momento, não é um nome que preocupa, tá? Para a sequência dos jogos, ele deve estar ali contra o Palmeiras, seja como titular, ou seja, para complementar no banco de reservas. E para a gente fechar, o grupo está completamente fechado com o Luiz Godia para a disputa das Copas. O São Paulo entende, e o elenco também entende, de que não dá para se abandonar o Campeonato Brasileiro, mas que a prioridade serão as Copas. Copa do Brasil e Copa Libertadores serão as prioridades do São Paulo. Consequentemente, o Brasileirão vai ficar em segundo plano, e por isso que em muitas partidas do Campeonato Brasileiro, até o São Paulo esticar a corda nas Copas, o São Paulo vai jogar com os reservas. O São Paulo, o elenco do São Paulo, está muito focado, muito com a cabeça ali 100% nas Copas. Existe o entendimento de que o São Paulo pode e tem totais condições de, jogando no seu limite, em partidas de mata-mata, de ser sim campeão.
tanto da Libertadores da América, conquistar o tão esperado e tão sonhado, aguardado tetracampeonato e voltando, né, a ser o clube com mais títulos hoje de Libertadores, porque hoje o Grêmio tem 3, se eu não me engano, o Palmeiras tem 3 também, o Flamengo tem 3, então hoje tá um equilíbrio ali. E o São Paulo tem totais condições, na visão do elenco, de conquistar a Libertadores, e a Copa do Brasil também é um fator que o São Paulo está muito de olho, então o São Paulo está muito focado em conquistar as Copas. Existe um entendimento de que as Copas são as chances que o São Paulo tem de conquistar títulos. O brasileiro não está descartado, mas o São Paulo entende que no Brasileirão vai ficar ali na parte de cima, um G6, um G4, mas que não briga neste momento por título. Então, por isso que hoje elenco, comissão técnica, diretoria, presidência estão focados em disputas de Copas, conquistar as Copas pelo São Paulo. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, ajude, pega o link, dá uma compartilhada com o pessoal, manda assim nos seus grupos de WhatsApp e Telegram para a gente crescer cada vez mais aqui a nossa família no nosso canal. Tá bom? Então é isso, bom final de semana, até a próxima, até domingo tem vídeo